Vamos resolver o grupo 1 do exame da segunda fase de 2016. O grupo 1 começava aqui por um texto a explicar como é que se fazia uma diluição e no último parágrafo falava um bocadinho sobre uma técnica para determinar a densidade da massa volúmica de uma solução líquida. Esta técnica era a piconometria de líquidos. Nos primeiros parágrafos explicava como é que se fazia então uma diluição. Portanto, devem começar por ler todo o texto antes de começar a resolver os exercícios. Quando se aparecer textos no exame, eu vou passá-lo. Exercício 1. Para medir com rigor um determinado volume da solução mais concentrada, terceira e quarta linhas do texto, utiliza-se uma proveta, uma pipeta, um gobelet ou um balão volumétrico. Estes 4 materiais realmente são 4 materiais que medem volumes de líquidos, soluções líquidas, mas qual vai ser o material que nós vamos utilizar? A terceira e quarta linha do texto diz que na preparação rigorosa de uma solução por diluição é necessário medir com rigor um determinado volume da solução mais concentrada, da solução mãe, e transferir esse volume de solução para um balão volumétrico. Portanto, o balão volumétrico é onde nós vamos preparar a solução diluída. Portanto, não vamos utilizar o balão volumétrico para transferir líquido de um lado para o outro, o volume pipetado da solução mãe para o balão volumétrico. Não é utilizado um balão volumétrico para fazer essa transferência entre a proveta, a pipeta e o gobelet. Estes 3 materiais realmente também medem volumes de líquidos, mas é a pipeta que mede mais rigorosamente o volume de um líquido. Portanto, nós vamos utilizar uma pipeta volumétrica ou graduada para pipetar o volume de solução mãe necessário e transferir esse volume para o balão volumétrico, que é onde nós preparamos a solução diluída. O exercício 1 tinha que ser a opção B. Exercício 2. Se pretendesse preparar 250 cm3 de uma solução 5 vezes mais diluída do que a solução mãe, que volume de solução mãe teria de medir? Podemos resolver este exercício com o fator de diluição. Nós sabemos que o fator de diluição, que é o número de vezes que a solução inicial, que a solução mãe é diluída, pode ser obtido dividindo a concentração da solução mãe pela concentração da solução diluída, porque isto vai nos dar o número de vezes que esta solução é diluída, porque dá-nos um número de vezes que a concentração da solução mãe é maior que a concentração da solução diluída, e o fator de diluição também é igual ao volume de solução diluída que nós queremos preparar, a dividir pelo volume de solução mãe que nós pipetamos, que utilizamos para preparar esta solução diluída. Porque é que o fator de diluição também é igual a este quociente entre os volumes? Porque a dedução destas formas do fator de diluição provém de nós sabemos que a quantidade de soluto na solução mãe é exatamente igual à quantidade de soluto na solução diluída. Portanto, só a quantidade de solvente é que é diferente entre estas duas soluções. Ora, e a quantidade de soluto da solução mãe é dada por a concentração da solução mãe vezes o volume que nós utilizamos de solução mãe para preparar a solução. E sabemos que a quantidade de soluto na solução diluída é dada pela concentração da solução diluída, queremos preparar, vezes o volume da solução diluída que preparamos. Ora, isto é equivalente a concentração da solução mãe sobre a concentração da solução diluída é igual a o volume da solução diluída sobre o volume da solução mãe. E como o fator de diluição é o número de vezes que a solução mãe é diluída, vai ser o número de vezes que a concentração da solução mãe é maior em relação à
concentração da solução diluída. Logo, o quociente entre as concentrações é igual ao fator de diluição, e como o quociente entre as concentrações é igual a este quociente entre volumes, nós podemos dizer que o fator de diluição é igual a isto ou a isto. Então, esta fórmula vai-nos dar jeito, porque nós sabemos que a solução é diluída 5 vezes, logo, o fator de diluição é igual a 5. O volume de solução diluída que nós queremos preparar é, se pretendesse preparar 250 centímetros cúbicos, portanto, nós queremos preparar um volume de 250 centímetros cúbicos de solução diluída sobre o volume de solução mãe que nós precisamos de pipetar, precisamos de retirar, para preparar esta solução diluída. E então o volume de solução mãe que nós precisamos vai ser igual a 250 a dividir por 5, vai ser igual a 50 centímetros cúbicos. Portanto, tinha que ser a opção C. Vamos passar para o exercício 3. Considera uma solução mãe de cloreto de potássio que contém 2,35 vezes 10 elevado a menos 3 de cloreto de potássio, mol de cloreto de potássio, por cada 1 grama de solução. A massa volúmica desta solução foi determinada por picnometria, tendo sido obtidos a uma mesma temperatura os dados apresentados na tabela seguinte. Capacidade do picnómetro, portanto, é um volume de 98,73 ml, massa do picnómetro vazio, temos aqui o valor, massa do picnómetro cheio com a solução mãe de cloreto de potássio, temos aqui o valor. Admita que quer preparar por diluição dessa solução mãe uma solução de cloreto de potássio de concentração 0,27 mol por decímetro cúbico. Calcula o fator de diluição a considerar na preparação da solução diluída de KCl. Apresente todas as etapas de resolução. Ora, então nós queremos calcular o fator de diluição utilizado na preparação desta solução de KCl diluída. Nós sabemos que o fator de diluição é o número de vezes que a solução mãe de KCl vai ser diluída e é dado pela concentração da solução mãe a dividir pela concentração da solução diluída que se vai preparar. Nós já sabemos que a concentração da solução diluída que queremos preparar é 0,27 mol por decímetro cúbico. Então, se conhecermos a concentração da solução mãe, podemos conhecer o fator de diluição. A concentração da solução mãe é igual à quantidade de KCl, que é o soluto na solução mãe, a dividir pelo volume de solução mãe. Então vamos lá ver, precisamos de conhecer as mols, a quantidade de KCl que existe na solução mãe e o volume de solução mãe correspondente a essa quantidade. O que é que nós conhecemos? Nós conhecemos que num grama de solução mãe temos esta quantidade de KCl, temos estas mols de soluto de KCl e também sabemos ou podemos saber qual é a massa de solução mãe que ocupa este volume, esta capacidade do picnómetro. Portanto, vamos começar por calcular essa massa. A massa de solução mãe que ocupa aquele volume tem que ser igual à massa do picnómetro cheio com a solução mãe, que é 145,09 gramas, menos a massa do picnómetro vazio, não nos interessa para aqui nada a massa do vidro do picnómetro. E isto vai dar 113,54 gramas de solução mãe. Isto é a massa de solução mãe
que ocupa um volume de 98,73 mililitros. E nós sabemos que 1 grama de solução corresponde a esta quantidade de cloreto de potássio, esta quantidade de soluto. Então, nós podemos dizer se a 1 grama de solução temos 2,35 vezes 10 elevado a menos 3 mol de soluto. Nesta massa de solução, 113,54 gramas, vamos ter uma quantidade X de cloreto de potássio. E esta quantidade vai ser igual a 0,27 mol de cloreto de potássio. Ora, então se isto é a quantidade que existe nesta massa e sabemos que esta massa de solução, quantidade de soluto que existe nesta massa de solução, se esta massa de solução ocupa aquele volume, nós também podemos dizer que esta quantidade de soluto corresponde a um volume também de 98,73 mililitros. Logo, o volume de solução onde existe esta quantidade de soluto é igual a 98,73 mililitros. Vamos passar para decímetro cúbico, para litro, 0,09873 decímetros cúbicos, litros. E já temos tudo o que precisamos para calcular a concentração da solução-mãe. Conhecemos a quantidade, 0,25 mols de soluto, que existe num volume de solução de 0,09873. Isto é igual a 2,70 mol por decímetro cúbico. Já temos a concentração da solução-mãe, podemos ir calcular o fator de diluição. O fator de diluição é igual à concentração da solução-mãe dividido pela concentração da solução diluída, 2,70 a dividir por 0,27 dá 10. Portanto, a solução-mãe vai ser diluída 10 vezes para prepararmos esta solução diluída de 0,27 mol por decímetro cúbico de concentração. 4. A piconometria de líquidos permite determinar de forma indireta a massa volúmica de uma solução. Que instrumento utilizaria se quisesse determinar de forma direta a massa volúmica de uma solução? Utilizávamos um instrumento que se chama densímetro. E o densímetro é um instrumento que é muito parecido com uma boiazinha, onde nós pomos a flutuar no seio do líquido que nós queremos medir a densidade. O instrumentozinho densímetro está aqui graduado e nós vamos ler diretamente o valor da densidade a partir da escala do densímetro. Portanto, o densímetro, pelo densímetro, é uma forma direta de nós medirmos a massa volúmica de um líquido, enquanto que a piconometria de líquidos era uma forma indireta de nós medirmos a massa volúmica de uma solução líquida, de um líquido.